Esse é um vídeo sobre como acontecem as suas emoções e dicas práticas da psicologia para lidar melhor com elas. Ou seja, aumentar a tua inteligência emocional. Entender sobre as emoções é de longe uma tarefa simples. Afinal, elas são um paradoxo de beleza, né? Eu acho o mundo das emoções muito lindo. Eu estudo sobre isso, me dá até... Mas ao mesmo tempo é um mundo muito complexo, porque a gente não consegue ver. Então o tema desse vídeo é o que tá rolando por trás da tua pele. Esse mundo invisível que poucas pessoas acessam. É desse mundo que a gente vai falar. E hoje eu acho que depois de uma jornada, não só como psicóloga, mas também fazendo terapia. Eu lembro da minha primeira vez chegando num consultório de uma psicóloga. E foi aquela coisa estranha, sabe, assim, do tá, mas o que eu tô sentindo? Não sei dizer. E foi uma jornada, assim, que hoje eu tenho muito orgulho de contar, porque realmente mudou a minha vida, entender mais sobre as minhas emoções, compreender, conhecer um pouco mais das nossas emoções, ajuda a gente a construir uma história aqui muito mais leve. E essa é uma das ferramentas mais preciosas que a gente vai ter em um mundo de desordem. Ordenar as nossas emoções é muito precioso. Então bora pro que importa aqui, que eu já dei uma introdução muito grande. Bom, quando a gente fala sobre autoconhecimento, a gente precisa adicionar aí nesse combo as emoções como top 3 assim, de coisas importantes que você precisa entender sobre a tua vida. E na psicologia a gente tem um princípio, uma base para o autoconhecimento que é dividida entre, eu vou desenhar aqui para ficar bem claro, uma situação, ou seja, algo que aconteceu, um amigo me chamou para ir no aniversário dele, só que eu não conheço absolutamente ninguém além dele. Essa é a situação que tá rolando. Só que essa situação, esse convite, ele gera em mim, primeira coisa que a gente vai falar são os pensamentos. O que essa situação que aconteceu aí no seu dia fez você pensar? Segunda coisa, qual a emoção que veio ou o sentimento que veio desse pensamento e dessa situação? Terceiro ponto, como você reage a isso? Qual a reação fisiológica, sei lá, enfim, vou dar um exemplo melhor. Quando seu amigo te chama, o primeiro pensamento que vem é, putz, não conheço ninguém, vou ficar muito isolada. Então, assim, vem uma cadeia de pensamentos. Isso gera um certo nível de incômodo. E se a gente for mais específico nesse incômodo, uma certa ansiedade. Como é que eu sinto ela no meu corpo? Sei lá, começa a me dar uma leve dorzinha aqui no pescoço, uma tensão. Ou, sei lá, minha mão começa a ficar suada pensando nas possibilidades se eu for sozinha nesse aniversário. E, por fim, eu tenho aqui numa última coluna o meu comportamento diante disso. Então, talvez diante de toda essa situação, como a ansiedade é uma emoção protetiva contra os perigos futuros, muito provavelmente eu tenho duas ações aqui. Ou eu vou me proteger, evitar a situação, ou eu vou agir e lutar contra ela, tá? Pensando que eu tenho aí um repertório de maior insegurança social, muito provavelmente eu vou inventar uma desculpa e eu não vou no aniversário. Mas, se eu já reconheço quando a minha ansiedade surge e que isso geralmente me leva a evitar situações que, na minha mente, elas podem ser catastróficas, mas chegando lá nem é tão ruim assim, eu vou tentar enfrentar isso, respirar fundo, vou mandar uma mensagem pro meu amigo confirmando a minha presença e controlar as minhas emoções até lá. Deu para entender mais ou menos qual que é o princípio do autoconhecimento? É basicamente você entender como que a sua mente, as suas emoções e como você comporta e reage diante de algumas situações na sua vida. Até aqui, tudo bem. Eu posso fazer um vídeo depois explicando melhor como funciona cada uma dessas coisas, mas hoje a gente vai focar aqui no que importa, que são as nossas emoções. Depois que o filme Divertidamente lançou, eu acho que ficou até mais ilustrativo e acessível para as crianças, inclusive, entenderem sobre as suas próprias emoções. E, gente, como é importante, eu não sei se tem mamães e papais aqui me assistindo, como é importante a gente introduzir isso na vida de uma criança desde cedo, mostrar para ela o que ela tá sentindo, como funcionam as emoções. E a gente que não teve a oportunidade de aprender isso de forma muito profunda
na nossa infância, não se preocupa porque hoje eu vou te ajudar. Afinal, o que são as emoções? Como é que elas surgem? Eu imagino, né, de forma ilustrativa, as emoções como um termômetro, medindo aí os ambientes que a gente tá, vendo se tá tudo bem, como eu me sinto aqui. Será que é seguro? Não, eu acho que isso é muito agradável, tá? Então, elas têm essa característica muito de um sinalizador, nos ajudando a interpretar e a responder a esses estímulos, identificando se algo é ameaçador, ou se é seguro, se é bom, se é agradável. É através dela que a gente consegue compreender como a gente se sente, como a gente reage a determinadas situações. Elas nos ajudam a nos conectar de forma profunda com as pessoas. Elas trazem uma mensagem com elas. E também preparar o nosso corpo para uma ação. Então, as emoções, basicamente, elas têm um papel muito adaptativo, né? E quase de sobrevivência. A emoção do medo, muitas vezes, vai nos alertar para possíveis perigos. Então, ao invés de eu fazer um caminho que eu sei que, é muito perigoso, talvez essa emoção me proteja e me direcione para um outro caminho. Existe uma divisão básica das emoções que você precisa saber, que são as emoções primárias, as emoções bases e as emoções secundárias aprendidas ou, como alguns autores vão chamar, os sentimentos. As emoções básicas são 5 emoções, que é a alegria, o medo, a tristeza, o nojo e a raiva. Você vai encontrar elas lá no filme do Divertidamente 1, e eu acredito que eles usaram esses personagens justamente porque eles são emoções bases. Elas fazem parte de quem nós somos desde o momento que a gente nasceu. E são fáceis de reconhecer independente de onde você estiver. Tipo assim, se a gente olhar um bebê, a gente consegue ver se ele tá feliz, triste, com medo, ou se ele não gosta de alguma comida, né, que é o nojo, desde muito cedo. E até mesmo com raiva. Mas ele ainda não sente vergonha, culpa, orgulho, inveja. Isso acontece porque enquanto as emoções primárias vêm com a gente desde o início, desde que a gente nasce, os sentimentos ou as emoções aprendidas, elas são muito mais racionais, passando ali pela área dos pensamentos. Além disso, as emoções primárias, elas são muito mais rápidas, elas vêm, se sente, elas vão embora com mais facilidade, enquanto os sentimentos, eles são muito mais duradouros dentro de nós, como se eles fossem emoções muito mais refinadas, mais racionais. Alguns deles são culpa, a vergonha, a ansiedade, o orgulho, o tédio, os ciúmes ou a inveja, a nostalgia, entre tantas outras. No Divertidamente 2 a gente já consegue ver esses personagens diferentes surgindo na história da Hailey. Ela já tá adolescente, mas isso acontece muito mais cedo na vida de alguém. Aqui a gente já entendeu que cada emoção tem uma função muito importante dentro de nós. E é por isso que na psicologia a gente não considera uma emoção negativa ou positiva, porque isso denota como se elas fossem erradas ou proibidas de se sentir. Quando na verdade a gente tem muito pouco controle sobre aquilo que a gente sente. Demonstrar tristeza, você não pode chorar, né? Homem não chora. E aí você cresce com aquilo reprimindo uma emoção que é muito natural e necessária dentro de ti. Óbvio que muitas vezes, como eu falei no começo do vídeo, a gente passa por momentos que distorcem essas emoções, a sua amplitude. Então, por exemplo, uma ansiedade, que é uma emoção normal, uma emoção saudável para proteger a gente em doses certas. Se ela vem de uma forma muito intensa, ela pode se tornar um transtorno. Assim como a tristeza, que de forma muito exacerbada pode se tornar um transtorno de depressão. Então tá aí uma coisa que muitas vezes a gente não consegue controlar, é por isso que o autoconhecimento ele é tão necessário. Porque essas emoções elas vêm e vão. É sobre acolher o que você tá sentindo e o que importa é que é como você vai reagir diante disso que você tá sentindo. Por exemplo, não tem problema nenhum você sentir raiva, mas a partir do momento que essa raiva te leva a ser extremamente agressiva, a raiva não te dá permissão para essa agressividade, entende? Pode até destruir as suas relações sociais e a forma como você se vê. Então aqui a gente já entra num princípio base, assim, da inteligência emocional, onde sentir não significa reagir. E Mário, o que é de fato a inteligência emocional? A inteligência emocional nada mais é do que a tua capacidade de reconhecer, compreender e regular as tuas próprias emoções e também reconhecer e compreender a emoção dos outros sem ser afogado por elas. Observar sem absorver a emoção dos outros. Como isso é possível? É possível.
Não todo dia, mas a gente chega lá. Então aqui eu tô falando de um termo da psicologia que a gente chama de autorregulação emocional, tá? O oposto disso é a desregulação emocional e eu vou te explicar. A regulação emocional é a habilidade que a gente tem de controlar os nossos impulsos e aprender a lidar com situações de pressão que exigem de nós um manejo emocional muito grande no dia a dia, mantendo as nossas emoções em um nível saudável e controlável. E isso não significa reprimir as suas emoções, tá? Muito pelo contrário. É observar no sentido de: cara, eu tô sentindo um desconforto. O que aconteceu? Eu recebi aquela ligação e aquilo me deixou muito ansiosa. Isso que eu tô sentindo tem nome, é uma ansiedade. Mas nem por isso eu preciso comer 3 pacotes de chocolate, descontar na comida. Entende que essa compreensão, ela me leva pra um lugar muito mais assertivo em relação à forma como eu reajo? Se a gente reagisse toda vez, por exemplo, que a nossa raiva vier, onde a gente estaria hoje nos nossos relacionamentos? Ou se a gente correspondesse ao medo toda vez que ele sinalizar onde a gente não estaria, o que a gente não estaria vivendo, entende? O contrário da regulação emocional é a desregulação emocional, que é essa dificuldade de lidar com as emoções do dia a dia, com a intensidade dela. É como se elas desregulassem, tudo fosse muito intenso, ou simplesmente você não consegue sentir absolutamente nada, você fica naquele mood assim muito apático, sabe? Que também é um dificultador aí, em especial para os seus relacionamentos. Então a desregulação emocional, ela sinaliza aí dentro de você que algo não tá bem. Então aqui vão algumas dicas da psicologia para você aprender a lidar melhor com essas emoções, tá? Primeiro passo: reconhecer elas e acolher elas. Emoções vêm e vão, emoções não são negativas, elas são aí uma base adaptativa que o nosso corpo tem para reagir a diferentes ambientes, lembra? Então, reprimir elas não é o melhor caminho. Como eu tô me sentindo? Por que isso me faz sentir dessa forma? Fazer perguntas assim, reconhecer você, seu coração no dia a dia é muito importante. Um outro ponto é observar justamente quando essas emoções, elas tomam uma forma muito desproporcional. Então, algo que o seu parceiro falou que te deixa com muita raiva, mas você simplesmente não entende por que aquilo te afetou tanto. Ou às vezes nem raiva, às vezes você fica extremamente magoada com algo simples que ele falou ou deixou de falar. E aí, por quê? Por que isso me dói tanto? Porque quando eu era criança, isso me magoou muito já. Então, toda vez que isso acontece, eu lembro daquele fato. Mas eu não preciso mais reagir assim porque a situação é diferente. Ou por que eu tô com tanto medo de entrar num relacionamento? Talvez é porque naquele antigo relacionamento eu fui traída, aquilo me machucou demais. Ok? Então, assim, é dessa forma que a gente vai conhecendo as nossas emoções, olhando para as nossas histórias, acolhendo a nossa história, acolhendo essas emoções como emoções e não como fatos de que aquilo realmente vai acontecer e enfim. Eu acho muito legal esse exercício de você perceber como você funciona no seu dia a dia. Uma técnica, assim, muito legal é uma técnica chamada ação oposta, que ajuda a gente a lidar com essas emoções muito intensas que às vezes surgem no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente é levado por uma emoção e a gente não reage de forma tão saudável. Então essa técnica da ação oposta, qual geralmente é o comportamento que eu faço, por exemplo, quando eu tô com muita raiva. Aí eu não aguento e quebro algo aqui na minha casa. Tá? E isso é muito nocivo pro meu relacionamento, pras minhas coisas. Então aqui a gente precisa entender os sinalizadores de quando essa raiva intensa tá surgindo e ao invés de fazer o que é esperado, a gente fazer uma ação totalmente oposta. Então assim, por exemplo, quando eu tô com muita raiva, eu quero explodir, falar coisas que vão machucar as pessoas que convivem comigo, o que eu faço? Começo a dançar. Mari, que loucura, como assim? Eu não consigo fazer isso. Talvez você não consiga dançar, sei lá, sair gritando pela casa assim, igual uma louca, ou dar uma gargalhada, é doido, ou então respirar. Mas isso te ajuda a começar a criar novos hábitos para essa emoção. Pode te ajudar muito. E aí, eu trouxe um livro aqui que eu queria muito indicar pra vocês, pra gente fechar o vídeo, que é A Mente Vencendo o Humor. Essa aqui é a versão do psicólogo, mas tem uma versão também pra você ler no dia a dia, com várias atividades práticas da terapia cognitivo-comportamental, muito legal. E eu queria também te indicar o filme Divertidamente, em especial o 2, se você ainda não assistiu, assista, porque eu acho que ele traz, assim, de uma forma muito ilustrativa como as nossas emoções funcionam dentro da gente.
E se você tem criança aí na sua casa, um sobrinho, filhos, enfim, eu queria te indicar muito esse livrinho aqui que chama Emocionário, para começar desde já a ensinar eles sobre o que cada emoção representa. E aqui você vê a alegria, a raiva, tudo, tanto as primárias como também os sentimentos. Isso é muito legal para a criança já crescer desenvolvendo aí essas ferramentas emocionais autorreguladoras, e para você também ele é ótimo, eu super indico se você gosta de ilustração, ele é muito legal. E tem um caderninho aí à disposição que você possa anotar, fazer aí essas colunas de como foi teu dia, quais foram as emoções mais presentes. Eu tenho certeza que isso já é um grande passo, se você ainda não pode arcar com uma terapia, para cuidar das suas emoções e se perceber, e perceber o que é importante para ti e construir aí uma vida muito mais significativa e inteligente emocionalmente, não só com você mesma, no seu trabalho, profissionalmente, mas também nas suas relações. É isso, te vejo no próximo vídeo e me conta aqui o que você achou, se você teve alguma dúvida, e até mais!